Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu estou bem. Me chamo Léo Jung. Bem-vindo a essa aula, a esse bate-papo aqui, na verdade, entre eu e você. Não é algo que está disponível para milhares ou centenas de pessoas, mas sim entre eu e você, tá certo? E fique aqui até o final que eu garanto para você que você não vai só ter acesso a um plano de ação que vai te ajudar, sim, a melhorar as suas vendas e a aplicar tudo que você aprendeu nesse curso. Mas eu também vou te dar uma outra solução que vai melhorar não só o seu negócio, mas também transformar a sua vida. Então, o que nós vamos ver aqui é algo que vai te ajudar ainda mais. Você está vindo de um curso, de um programa que é um dos melhores do país em vendas. Então, você tem muito ainda a aplicar, mesmo que você já aplicou e já teve resultado. E é isso que eu quero te mostrar. Por quê? Porque durante o curso, muitas vezes foi falado que um insight apenas já pagaria o curso. E eu não tenho dúvidas disso. Para mim mesmo, isso fez total diferença. Um insight já pagou o curso, já deu lucro, já retornou muito sobre o investimento. Agora, imagina 50 insights, imagina 50 ações, o quanto isso pode render para você, o quanto isso pode retornar para você. E eu estou aqui por isso, para compartilhar com você um plano de ação com 50 ações. Por que eu resolvi fazer isso? Porque nós recebemos, ao final de algumas aulas, algumas ações para fazer. Ações que estão lá no documento em PDF que recebemos, ou até mesmo que foram faladas pelos professores. Porém, o que acontece? O processo entre nós tirarmos essas ações de um PDF ou captarmos essas ações nas aulas e trazer para a nossa realidade, trazer para o nosso dia a dia, para de fato definir um responsável por ela. Mesmo que esse responsável seja você mesmo. Você estabelecer uma data de início, uma data de fim, um prazo para fazer aquela tarefa. Organizar todos esses insights, todas essas ações, sejam as que foram faladas ou sejam as que você captou, alguns pontos de melhoria. Esse processo de organizar essas ideias e de colocar essas ideias em prática, ele muitas vezes pode ser um pouco demorado ou até mesmo um pouco difícil para quem não está acostumado a tanto conhecimento em tão pouco tempo. Então eu fiz esse plano de ação para mim, para eu aplicar nos meus negócios. Deu certo e eu quero compartilhar agora com você. Bem, mas quem sou eu? Com que autoridade que eu estou aqui falando com você e para você? Como que eu posso te ajudar em alguma coisa? Bem, eu trabalho há alguns anos com gestão de negócios, onde eu já gerenciei centenas de projetos, centenas de pessoas e mais de 300 milhões de reais. Além de, é claro, ter trabalhado durante muitos anos com vendas e trabalhar com vendas até hoje. Por quê? Porque todos nós somos vendedores. Então, antes de entrar no plano de ação, de fato, eu gostaria apenas de mostrar para você o meu ponto de vista em relação a esse curso. Vamos lá. Então, esse gráfico eu fiz para representar a minha visão, o meu ponto de vista em relação a esse excelente curso. E, na minha opinião, esse curso ele foi muito voltado mais para a parte teórica. Por quê? Porque nos passaram uma teoria de grande valor, que é impossível não ter resultados com ela, desde que você aplique essa teoria no seu negócio. Então, na minha visão, essa teoria ela foi nos passada de uma forma muito macro, ou seja, uma visão muito ampla e também de um ponto de vista muito estratégico. E o que significa você receber um conteúdo teórico com uma visão macro, muito ampla e estratégica? Significa que nós aprendemos o que fazer, certo? Então, nós aprendemos o que fazer, que é a teoria, de um ponto de vista macro e estratégico, e nós devemos aplicar isso ao nosso negócio. Não é? Por quê? Porque muitas vezes também foi nos falado, nós podemos fazer tudo por você, menos a sua parte, não é?
Então faz total sentido. Porém, muitas pessoas têm dificuldade em colocar isso em prática. Ou seja, essa parte inferior aqui desse gráfico, que é o quê? Justamente o inverso, podemos dizer assim, ou melhor, o complemento da parte superior do gráfico. E o que isso significa? Significa que muitas pessoas, tendo acesso a uma visão macro e tendo acesso à estratégia, têm dificuldade de se aprofundar mais nesses assuntos, nesses pontos, nesses conceitos e ter uma visão mais técnica disso para conseguir colocar em prática. Então, por mais que você já teve resultados aplicando isso daqui no seu negócio, saiba que você pode ter muito mais resultados se você preencher esse vazio, ou seja, se você ter acesso a um conteúdo que te ajude com isso daqui. Como se tivesse alguém que pegasse na sua mão e levasse você por um caminho já traçado, por um caminho já definido e que te ajudasse a ter ainda mais resultados com isso. E para você entender como fazer, é necessário você colocar em prática, mas para você conseguir colocar em prática, você ter uma visão mais micro, ou seja, ainda mais aprofundada sobre cada conceito, cada tema, cada área, desde vendas, pré-venda, pós-venda, prospecção, cada etapa do funil, você organizar todas essas informações e aplicar técnicas já validadas para quê? Para que você consiga colocar essas estratégias que você aprendeu em prática. E o primeiro passo para conseguir fazer isso é organizar todas essas informações que você recebeu. E eu organizei essas informações para você e é isso que eu vou te mostrar agora. E esse é o plano de ação que eu vou deixar para você. Um plano de ação com mais de 50 ações. É isso mesmo, mais de 50 ações que com certeza vão te ajudar e muito a colocar ainda mais coisas em prática e com certeza isso vai aumentar ainda mais as suas vendas e melhorar os seus resultados. Então esse plano de ação aqui, ele está já pré-configurado como se fosse um projeto de fato. E por que está dessa forma? Porque um projeto é o quê? É algo que tem início, meio e fim, certo? E um projeto ele precisa estar organizado para que ele seja executado da melhor maneira possível. Então eu já fiz isso para você. E para facilitar isso, eu enumerei as ações, tá? Então nós temos aqui uma ação por linha. Eu enumerei essas ações. Eu coloquei aqui a qual etapa do curso essa ação ela está relacionada. Por que eu fiz isso? Para que fique mais fácil caso você precise rever alguma aula ou até mesmo rever algum resumo, para que você saiba aonde encontrar essa informação. E entre parênteses aqui eu coloquei também referente a qual semana que esse conteúdo se refere, porque foi dividido em 5 semanas e em cada semana foi abordada uma etapa do processo de vendas. E como se não fosse o suficiente, eu quis deixar isso ainda melhor e coloquei aqui a subetapa, podemos dizer assim. Ou seja, dentro dessa semana, dentro da etapa do curso, qual ponto está sendo abordado? Então, quando falamos de pré-venda, ainda não chegamos na venda, né? Então, pré-venda é algo que está na semana 1. E dentro da semana 1, no conteúdo de pré-venda, nós temos o quê? A parte de prospecção. E dentro da parte de prospecção, que ações que nós temos? Todas essas aqui. E nós vamos chamá-las de tarefas. Ou seja, para cada etapa, para cada subetapa, nós vamos ter algumas tarefas que nós temos que colocar em prática. E essas tarefas, sendo colocadas em prática, nos trarão resultados. Então aqui você pode também colocar o responsável, seja você, ou seja o João, ou seja um colega seu, ou seu chefe, ou qualquer pessoa. Se você tiver alguém para te ajudar, você já pode colocar aqui o nome dessa pessoa.
Além do responsável, você pode colocar aqui a data de início e a data de fim dessa tarefa. Ou seja, você não vai mais só controlar agora o que você vai fazer, como você vai fazer, quem vai fazer, mas também quando você vai fazer. Então isso é muito importante. Para quê? Para que você cumpra um prazo. E só você cumprindo prazos é que você consegue chegar nos seus objetivos. E você implantando uma rotina para que você consiga acompanhar esse plano de ação aqui todos os dias ou todas as semanas, isso com certeza vai te trazer ainda mais resultados. Por quê? Porque isso não vai cair no esquecimento. Você tem todas as informações centralizadas em um só documento. Você não tem mais um pouquinho em cada PDF, você não tem mais aquela anotação que você perdeu, você não tem mais aquela dúvida, em qual aula será que eu tive essa ideia? E que ideia que foi mesmo? Que pena que eu esqueci porque era muito boa. Não, tá tudo aqui. Se você quiser, você pode inclusive colocar mais tarefas, colocar mais ideias, adaptar da sua forma, mas aqui eu fiz questão de deixar para você um plano de ação, não só com ações, mas também como um projeto de fato, um projeto que tenha tudo especificado. E por isso eu coloquei aqui também uma coluna onde você pode especificar em que situação que está essa tarefa. Ou seja, você ainda vai começar, ou ela já está em andamento, ou você já concluiu. Então isso aqui é muito mais do que um plano de ação. É uma planilha pronta, com caráter de projeto mesmo. E ele contém todas as informações necessárias para que esse projeto seja de fato colocado em prática e para que você consiga extrair os melhores resultados. Então aqui eu não vou entrar em tarefa por tarefa, explicar para você o que fazer, como fazer, porque isso você já aprendeu. E se você por acaso não lembra, você ainda tem acesso e pode relembrar. Porém, o que eu quero abordar aqui com você é mais que isso. É algo que eu chamo de visão sistêmica. E o que é uma visão sistêmica? Vou até abrir a tela aqui para olhar ainda mais nos seus olhos. Uma visão sistêmica, ela é algo que todo gestor, todo empreendedor, todo vendedor precisa ter. Porque a visão sistêmica, ela nada mais é do que você saber que dentro de uma empresa, todos os setores precisam conversar uns com os outros. Da mesma forma que em uma banda, todos os músicos e o cantor precisam tocar no mesmo ritmo. Da mesma forma que um time de futebol, não adianta o ataque fazer um monte de gols se a defesa levar um monte de gols. Então, tudo precisa conversar, estar sincronizado, estar alinhado. E nesse plano de ação, nós já vamos voltar nele aqui para ver alguns pontos. Isso fica muito claro pelos seguintes motivos. Esses são os departamentos e setores de uma empresa. E por mais que talvez você não saiba, na sua empresa sim, existem esses departamentos e existem todos esses setores. Os departamentos, de uma forma geral, sempre são o administrativo, o operacional, o comercial e o de marketing, que muitas vezes está inserido dentro do departamento comercial. Os setores variam um pouco de um negócio para o outro, mas em geral, na maioria dos negócios, existem esses setores que estão exemplificados aqui dentro destes departamentos. E o que acontece aqui? Nós focamos totalmente na parte comercial. Nós focamos totalmente na parte de vendas, de pós-vendas. Porém, de nada adianta nós ajustarmos, melhorarmos e potencializarmos as nossas vendas se as vendas não estiverem alinhadas com os demais setores. E quando eu falo isso, eu falo em relação a números, eu falo em relação a objetivos do negócio, planos de negócio, plano de carreira, estratégias, cultura empresarial e, principalmente, a sua empresa estar preparada para aumentar as vendas, não é?
Porque o que acontece muitas vezes? Existem muitos e muitos casos em que as empresas vendem e vendem e vendem, faturam, faturam e faturam cada vez mais, porém não prepararam o seu setor operacional, não prepararam o seu setor administrativo e acabam quebrando. Então é muito importante que exista essa sincronia. E dentro do nosso plano de ação, você vai ver que muitas ações, tanto algumas indicadas no curso, quanto outras que eu indiquei agora, elas conversam diretamente com os outros departamentos e setores. E eu vou mostrar isso para você agora. E para exemplificar aqui, vamos filtrar apenas as ações referentes à etapa de pré-venda da semana 1. Dentro da semana 1, nós temos 10 ações. Na parte de prospecção, onde falamos de conhecer o mercado, definir o público-alvo, o cliente ideal, características, estratégias de prospecção. Aqui, nós falamos e muito também de marketing. Nós precisamos ter conhecimento de muitos e muitos e muitos conceitos e conteúdos de marketing para conseguir colocar isso em prática. É através de conteúdos de marketing, por exemplo, que você vai saber definir as características do teu cliente ideal, criar cenários, enxergar as dores e desejos e os sonhos desse cliente. Depois nós vamos para a parte dos canais. É por meio de marketing também que você vai identificar aonde realmente estão esses clientes, que canais de venda que você vai priorizar. Ainda aqui dentro da pré-venda, por exemplo, as métricas de venda. O que são as métricas de venda? Podemos pegar um exemplo, o faturamento. O faturamento de uma empresa é o que? É a soma de todas as suas vendas. Então, será que é só metas de vendas que você precisa traçar? Será que você não precisa descobrir qual é o seu ponto de equilíbrio? Qual é a margem ideal dos seus produtos? Quais produtos que você precisa vender para atingir essa margem? Então, para isso, você precisa ter isso alinhado com o seu plano de negócio, com o seu plano de objetivos estratégicos, conhecimentos básicos e até avançados de gestão financeira, de precificação, de um planejamento financeiro, orçamento, ou o que muitos chamam também de budget. Você precisa ter tudo isso alinhado. E olha que eu filtrei apenas algumas ações e estou falando sobre tudo isso de uma forma muito superficial. Indo para outras tarefas também, apenas para exemplificar, vamos supor então que você conseguiu definir as suas métricas de venda, suas métricas de faturamento, alinhou tudo com o restante do negócio, não é? Mas você possui indicadores não só para vendas, dos quais nós aprendemos, mas também para os outros setores, administrativo, financeiro, operacional. Do ponto de vista financeiro, por exemplo, qual prazo médio você precisa comprar? Qual prazo médio você precisa vender? Qual o capital de giro necessário para o seu negócio? Qual a margem de contribuição? Qual o ponto de equilíbrio? Qual é o mínimo que você precisa vender para não ter prejuízos naquele período? Da mesma forma, você também precisa alinhar suas vendas com o seu setor operacional, acredite se quiser. Mas como assim? Bom, se você vende, você precisa ter estoque para entregar, não é? Ou você precisa ter estoque para produzir. E se você é prestador de serviço, você mesmo é sua matéria-prima. Então, você sabe calcular exatamente o valor da sua hora, você sabe como e quantas pessoas você consegue atender, em quanto tempo. Você consegue, você sabe, você tem a capacidade de contratar novas pessoas e fazer com que essas pessoas trabalhem para você, para que você consiga multiplicar os seus resultados, as suas vendas, os seus lucros, de modo que você não precise mais apenas ser um prestador de serviço que fica trocando horas por dinheiro. E um time de vendas, você sabe treinar, você sabe contratar, você sabe escrever um roteiro de vendas, você sabe que elementos de marketing utilizar para conseguir aumentar o valor do seu produto e, consequentemente, aumentar o seu lucro.
E quando falamos aqui, por exemplo, de canais de venda, você sabe como utilizar o Instagram corretamente, como utilizar o YouTube corretamente, como utilizar o Facebook, que tipo de conteúdo produzir para atrair pessoas. Você sabe o que é tráfego pago, gestão de tráfego, aqueles posts patrocinados. Você tem noção de como fazer isso, como estruturar isso? Você sabe estruturar o teu negócio para que ele suporte essa quantidade de vendas? Você sabe padronizar os processos na prática para que você não fique refém de ninguém, para que você não fique refém do seu próprio negócio? Então, quanto ao plano de ação, eu vou ficar por aqui porque eu acredito que você já tenha entendido. O importante aqui é você entender que sim, é possível fazer tudo isso e muito mais. É possível você colocar tudo isso em prática. Porém, tudo tem que estar alinhado. Você tem que primeiro preparar a tua empresa para depois pensar em fazer ela crescer. Então, quando você fala de preço de produto, você tem que entender que no preço estão envolvidas não só questões de vendas, questões comerciais, mas também questões de gestão financeira, questão de budget, questão de plano de negócio, plano de carreira, marketing, quais elementos de marketing que vão possibilitar que você consiga aumentar o teu produto, quais canais de vendas, quais redes sociais utilizar para atingir as pessoas corretas, quanto do seu lucro destinar para isso, para que você tenha um retorno e que você multiplique esse retorno em ainda mais resultados, quanto de estoque você precisa ter para atender uma determinada demanda. E acredite, é possível você fazer isso e muito mais. Ah, Léo, mas eu não tenho conhecimento. Ah, Léo, mas eu não tenho tempo. Bom, na verdade, isso é muito simples. O que você precisa, se você não tem tempo, é simplesmente isso daqui. Bom, se você não tem tempo, saiba que a partir do momento que você conhece essa pirâmide e você sabe como escalar essa pirâmide para sair do operacional e ir até o topo dessa pirâmide, chegando num ponto mais estratégico, você passa a ter tempo de sobra. E o que é essa pirâmide aqui que eu estou te mostrando? Da mesma forma que todas as empresas possuem os departamentos e setores que nós acabamos de ver, todas as empresas também possuem níveis de trabalho. E esses são os 3 níveis. O nível operacional, que é quem literalmente coloca a mão na massa para fazer o negócio funcionar. O nível gerencial, que é quem controla o que acontece na empresa. E o nível estratégico, que é quem determina, que é quem pensa no negócio e pensa em como fazer o negócio crescer. Para ficar ainda mais claro, eu vou exemplificar aqui com uma padaria. Vamos supor que numa padaria, quem que é do setor operacional? Quem coloca a mão na massa? O padeiro, atendente de balcão, o caixa, o estoquista, se houver. Quem que é do nível gerencial de uma padaria? Bom, o gerente, que é quem controla todo esse pessoal que está aqui no operacional. E quem que está aqui no setor estratégico seria, por exemplo, o dono da padaria, que está pensando em como fazer seu negócio crescer, como conseguir mais lucros, em que canais ele deve estar, o que fazer após a sua primeira padaria ter dado certo. Abrir novas padarias, mudar ou melhorar o modelo de negócio, quem sabe abrir franquias. Então esse seria o papel do nível estratégico. E o que permite que você escale e chegue no topo dessa pirâmide? Bom, são os processos. E o que são os processos? Os processos eu gosto sempre de exemplificar que é o que vai permitir que você ganhe dinheiro dormindo. Isso mesmo. Por quê? Porque são os processos que vão fazer a sua empresa funcionar. E eles têm que estar funcionando tão bem que você, como dono, como vendedor, como gestor, você pode simplesmente só dormir que tua empresa vai funcionar. Agora, se ao invés de você dormir, você trabalhar ainda mais, imagina quanto seu negócio pode crescer. Então, os processos, eles são nada mais, nada menos do que como esses setores, eles conversam entre si. Como você sincroniza
todos esses setores. E mais do que isso, dentro desses setores, que funções que nós temos? O que cada funcionário, cada pessoa tem que fazer dentro da sua função para que ele faça bem feito, para que aquele processo funcione e para que aquele setor realmente esteja sincronizado com o restante da empresa e a sua empresa funcione. Então aqui eu vou exemplificar por meio de um processo bem simples, por exemplo, de uma empresa de comércio ou uma empresa que é uma indústria, uma fábrica. Qual geralmente é a ordem dos processos? É compra, estoque ou produção, depois ela vende, entrega e depois paga e recebe, não é? Então o que está envolvido aqui? O setor de compras, que é do administrativo, setor de estoque e produção, que é do setor operacional, setor de vendas, né, que é do setor comercial, a parte de entrega, que também é operacional, e o financeiro, que é da parte administrativa, né? Então esse aqui é o processo da empresa em si. Mas e dentro de cada um desses processos aqui? Quais são os procedimentos que devem existir dentro deles para que o negócio funcione? E para você criar um procedimento, o que você precisa? Você precisa simplesmente saber quem vai fazer, o que essa pessoa vai fazer, como essa pessoa vai fazer, quando ela vai fazer, onde ela vai fazer e por que ela vai fazer. E tirar a mão da massa, escalar essa pirâmide, chegar a um nível mais estratégico, você padronizar processos, você ter tempo para focar nas vendas, você ter tempo para pensar em fazer o seu negócio crescer. Não só é possível, como também é muito mais simples do que parece. Porque lembra lá no início do vídeo que eu falei para você ficar até o final, que eu tinha para você uma solução que iria te ajudar não só nos negócios, mas também na sua vida? Pois bem, eu criei o programa de organização e aceleração de negócios, que é um programa totalmente diferente de tudo que você já viu no mercado. Porque é diferente de outros cursos que você vê no mercado, que prometem resolver um problema e muitas vezes até cobram caro para isso. O objetivo do programa de organização e aceleração de negócios é capacitar você para que você tenha condição de resolver quase todos ou até mesmo todos os problemas do seu negócio. E como diz o próprio nome do programa, primeiro você vai aprender a organizar o seu negócio para depois buscar acelerar os seus resultados. Então, por isso, eu quero dar para você essa oportunidade de você entrar já nessa primeira turma e com um valor muito especial. E agora eu vou te mostrar um pouquinho de como funciona esse programa para que você possa conhecer e já ir se adaptando com ele, tá certo? E agora eu quero mostrar para você e apresentar para você como funciona o nosso programa por dentro, com exclusividade. Vamos lá? Então essa é a nossa plataforma exclusiva que foi feita especialmente de acordo com a nossa metodologia. Porque lembra dos setores que estão presentes em todos os negócios? Pois bem, os cursos e as aulas aqui dentro também estão assim divididas aqui dentro da nossa plataforma. Então você vai aprender sobre tudo. E lembra também dos níveis operacional, gerencial e estratégico, que também estão presentes em todos os negócios? Pois bem, você também vai aprender desde o nível operacional até o nível gerencial, que é através dos nossos métodos exclusivos criados pela nossa empresa, até o nível estratégico, que é onde nós temos os aulões de ultra aprendizado. E tanto no nível estratégico, quanto no nível gerencial, quanto também no nível operacional, nós temos centenas de aulas, muitas horas de conteúdo para você e sobre todos os setores de um negócio. Nós temos cursos e aulas sobre negócio e empreendedorismo, sobre administração, finanças,
contabilidade, recursos humanos. Temos também sobre a parte operacional, que é questão de produção, visão sistêmica, estoques e muito mais. Parte comercial e vendas, que você já conhece muito bem. Marketing, onde nós temos inclusive um dos melhores professores do Brasil, e você já vai conhecer alguns deles. E também cursos sobre habilidades que todos os gestores, empreendedores e vendedores precisam ter. E não só habilidades interpessoais e intrapessoais, mas também habilidades técnicas, ferramentas e tudo que é necessário para que você consiga fazer o seu negócio crescer e fazer o seu negócio funcionar. E sobre os professores, nós temos os melhores professores, cada um especialista na sua respectiva área. E dentre eles temos Ricardo Poli, que é um dos melhores professores de marketing do Brasil. Isso mesmo, não medimos esforços para levar conteúdo de qualidade até você. E não só o conteúdo, nós também contamos com muita qualidade nas gravações, material de apoio, imagem, vídeo e tudo que você precisa para organizar e acelerar o seu negócio. Porque é assim que as coisas devem funcionar. Primeiro você organiza seu negócio e depois você pensa em fazer o seu negócio crescer quando ele já estiver preparado para isso. E como se não bastasse, nós também temos uma comunidade exclusiva, onde todos os membros são gestores, empreendedores, empresários, vendedores, assim como você, para que você possa trocar experiências e para que todos possamos crescer juntos, porque sim, todos temos o mesmo objetivo. E para você ter acesso a esse plano de ação, basta você clicar no link aqui embaixo e alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você, enviar o plano de ação para você e também conversar um pouquinho sobre o nosso programa de organização e aceleração de negócios, que eu tenho certeza vai ser o melhor para a sua empresa. Te vejo lá, até a próxima e muito obrigado pela sua atenção. Até mais, tchau, tchau!